Bom dia, agora são 7h30, ainda não tá claro como vocês podem ver, mas ainda não tá tão ruim, no inverno vai ser pior. Positividade do primeiro dia de aula. E são 7h30, tô indo pro metrô, tomando meu matcha com morango. Bom dia, já tô em casa. Já tô em casa faz um tempinho, agora são as 3 da tarde. Então, o que aconteceu? Semana passada eu tive a quinta-feira a recepção dos alunos e sexta-feira o primeiro dia de aula. E eu não pude ir porque eu estava em Malta, que também tem vlogzinho inteiro em espanhol, que tá por aí. Mas enfim, e aí eu não sabia, né, que dia que ia começar as aulas, então eu tinha marcado essa viagem já há muito tempo e eu não tinha como desmarcar e também não ia jogar fora o dinheiro, tá ligado? Então eu fui, perdi um dia de aula e daí eu tinha mandado um e-mail pra secretaria, mas a secretaria nunca me respondeu. E aí hoje eu cheguei lá e eu não tinha nem ideia de nada, tá ligado? Eu não sabia minha turma, não sabia a aula, não sabia, tipo, nada, tipo, a sala. Então eu planejava chegar mais cedo, só que eu achei que a aula começava ou 8h25 ou 8h30, que é geralmente o horário da manhã aqui. E aí eu queria chegar mais cedo, eu queria chegar às 15, assim, pra dar tempo de eu passar na secretaria e perguntar onde é que era minha sala e tal. Eu cheguei lá, acho que era 8h10, 8h15, fui na secretaria, perguntei pra ele tudo direitinho, ele me deu as indicações. Quando eu chego na sala de aula, já estava tendo aula. E aí eu perguntei pra professora e ela me disse que as aulas começam às 8 em ponto. Então eu cheguei atrasada no meu primeiro dia de aula, não propositalmente. Mas aí foi isso aí. E aí eu não gravei muita coisa lá, obviamente. Mas, enfim. Primeira aula eu tive de materiais têxteis, basicamente. Daí materiais têxteis animais, naturais, pele, etc. E era tipo num laboratório. E daí tinha um monte de microscópio e coisa, e a gente não usou eles ainda, mas ela basicamente estava nos dando uma introdução da matéria. E é basicamente a gente aprende sobre a composição química dos átomos, das matérias, do que são as matérias têxteis, tá ligado? Então, tipo, as características, se são, enfim, características muito técnicas de cada material. E aí depois a minha segunda aula eu tive nessa mesma sala, que era no laboratório, com a mesma professora, só que era História da Arte. Aí a gente viu basicamente uma introdução também, porque era o segundo dia de aula, sabe? Tá tendo tudo muito introdutório ainda. E aí a gente começou vendo um pouquinho da história da arte, nos princípios e tal, por que que a gente usa roupas, tipo assim, as necessidades de usar a roupa, por que que a gente usa, depois os motivos decorativos, enfim. E aí depois eu tive o recreio. Até a hora do recreio eu não tinha nem ideia nem da hora que eu tinha que voltar, mas aí me colocaram no grupo da turma, graças a Deus, e aí eu já sabia. Eu tava meio inquieta, porque depois das férias eu não tô mais acostumada a ficar sentada tanto tempo, sabe? Ainda mais porque o ano passado inteiro eu passei tendo só uma aula, então fazia muito tempo que eu não ficava tanto tempo trancada numa sala, eu tava inquieta, aí eu saí caminhando, dei uma volta e tal, comi meu lanchinho. Aí depois do recreio, também voltei um pouquinho mais cedo pra escola, pra eu poder encontrar a outra sala, porque daí era uma sala no subsolo muito legal. Era uma sala que tem um subsolo assim, e daí ela tem milhões e milhões e milhões e milhões de máquinas de costura de todos os jeitos, tamanhos e cores. E tem assim tipo uma clarabóia arredondada assim, em cima, é muito bonitinho. E aí lá a gente teve as últimas 3 horas com a mesma professora, a mesma matéria, que era confecção à medida. Então é isso aí. Porque o curso que eu tô fazendo chama Vestiário à Medida e para Espetáculos. Então é basicamente. Tinha a opção de. Eu fiquei muito em dúvida, né?
e ainda tô um pouco nessa dúvida, se eu deveria ter escolhido padronagem em moda ou vestuário à medida, que é o que eu tô. E a diferença dos dois é basicamente porque no padronagem em moda, tu estuda, tipo, a moda mais industrial, sabe? Realmente tu vender para empresas, tu vender para o público, tu fazer uma coisa mais industrial realmente. Mas eu descobri hoje que na padronagem em moda tu também desenha muito mais. Já no que eu tô fazendo, que foi o que eu acabei escolhendo, que é vestuário à medida, é assim, tu costurar pra uma pessoa, é tipo assim, como se fosse mais alta costura, sabe? Então não é tanto tu costurar pro público, assim, pro general, é mais uma coisa mais perfeitinha. Então uma das coisas que me fez escolher esse é porque mais adiante a gente vai ter aulas de alfaiataria e todas essas coisas que me chamam bastante atenção, sabe? Então é tu realmente, sabe, aprender a costurar à mão, aprender a costurar à medida, com as máquinas e tal, então é mais. E aí, enfim, então eu acho que eu gosto mais desse curso do que padronagem de moda, mas eu tenho descoberto que não desenha tanto, não é tão legal, porque obviamente eu sou de artes, eu gosto bastante de desenhar. Mas enfim, por enquanto eu tô gostando bastante, meus colegas todos pareciam muito simpáticos. As professoras, eu tive só duas professoras hoje, né, mas elas pareciam bastante simpáticas também. Já me passaram uma lista gigantesca de materiais que eu preciso comprar. Mas é isso aí por enquanto. Por enquanto eu tô gostando bastante. E aí, já que eu tenho aula, eu achei que eu demorava mais, mas eu demorei uns 40 minutinhos pra chegar. E já que começa às 8, eu termino às 2 em ponto. Então, por enquanto tá bem bom. E é isso aí. Esse foi o meu primeiro dia de aula. Eu gostei bastante, apesar dos apesares, né? Que eu cheguei tarde, teve contratempos e tal, mas eu aproveitei bastante. Foi melhor do que eu esperava, eu acho. E trago atualizações no futuro, eu acho.